que na Aura, a gente defende muito essa ideia de elevação de frequência. Porque a gente vê na prática, né, a diferença que faz quando você está vibrando alto, você atrai oportunidades, você atrai as pessoas certas. E para quem não entende muito de apometria, radiestesia, qual que é a diferença desses dois termos, radiestesia e apometria? Tá, então vamos lá. Radiestesia é você fazer a medição do campo. Então, por exemplo, a radiestesia ela é muito usada para medir, para ver se aquele solo tem águas, tem petróleo. Então, Perfeito. Através do pêndulo, a gente mede o campo vibracional. Então, o pêndulo é uma ferramenta de medição. Eu costumo dizer assim, se você quer saber se você está bem, se você não está, se você quer resposta, você só precisa da sua mão espalmada e do... Porque a gente tem muitos chakras na nossa palma da mão. Então, o pêndulo, ele vai te dar as respostas aqui conectado à sua energia, tá? Então, essa é a radiestesia. A radiônica, ela traz o movimento energético dessa energia. Como você vai distribuir essa energia? Vai colocar essas energias no lugar onde ela tem que estar. As geometrias sagradas é tudo que tem no universo, então nós somos formas geométricas, tudo, né, ligado. E a apometria, ela é uma ferramenta, né, que vem lá da década de 1960, onde o Luiz Rodrigues, que era um farmacêutico, e ele desenvolveu uma técnica que ele chamava de hipnoterapia, parecido com hipnoterapia, que ele acessava o campo ali do inconsciente e que ele conseguia tratar aquilo e curar as pessoas. O doutor José Lacerda, vendo aquilo, se interessou e começou a estudar e ver o que realmente era aquilo, e ele chamou de apometria. Apo, né, quer dizer fora da medida, tá além. E aí, o doutor Lacerda começou a trazer isso para o hospital, lá em Porto Alegre, e também começou a trazer isso para os tratamentos espírita, né? Na época ele estava ligado à Federação Espírita, então ele começou a trazer esses tratamentos. E aí foi se vendo muita eficácia na apometria. Mas essa apometria, ela veio como uma apometria clássica. Então, tem muitas pessoas hoje, por exemplo, que criticam, uma apometria que a gente faz, que a gente chama de quântica, por exemplo, que agora tem muitas formas de apelidar a apometria, né? Então, quem vem dessa época fala assim, não, mas não, essa não é a verdadeira apometria. Eu costumo dizer que não existe verdadeiro ou falso. Existe aquilo que dá resultado e não dá resultado. E tudo que você faz com amor, com dedicação, com respaldo científico daquilo que você está se propusendo a fazer, o resultado vem. E é assim que eu vejo a apometria. Até 2013 se conhecia apenas 50% do que a apometria realmente era capaz de trabalhar. E hoje, Augusto, assim, para você ter uma ideia, a apometria é algo, se eu chego num ambiente que eu vejo que o ambiente está muito denso e que eu não estou me sentindo bem, eu vou em um banheiro lá, me conecto e eu dou os pulsos magnéticos para botar para fora. Pra como se eu tivesse... aquela energia. Eu estou empurrando aquela energia. Eu estou expulsando aquela energia. Então, quando a gente aprende essa história que a gente é deusinho, deusinha, que essa força está dentro de nós e que a gente pode usar esse mecanismo a nosso favor, realmente a gente passa a virar protagonista da nossa história, deixa de ser vítima, de vibrar, né? Que eu costumo brincar e falo, a gente deixa de ser CDM, né? Que é coitadinho de mim. Sai lá da vibração de 50, 75 Hz, vibrando na culpa, vibrando baixo, né? Vibrando baixo, e você passa a acessar a linha da coragem, que é quando você começa a vibrar acima de 200 Hz e dá um movimento. Então, a principal diferença ou a principal integração entre essas quatro técnicas é justamente essa. Perfeito. E pensando num cenário aqui, até para ver se eu estou entendendo primeiramente. Então, com esse tabuleiro, você consegue identificar ali onde que está o problema na vida da pessoa, onde que a energia não está legal, onde que a energia tem que fluir melhor. Identificado onde que aí sim você vai trabalhar para movimentar aquela energia, trazer uma energia melhor. Isso, na própria mesa eu vou encaminhar e vou elevar o campo energético e vibracional, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tá presa a padrões, o espiritismo chama de vidas passadas, a física quântica chama de fractal, né? Sim. Dentro da apometria a gente trata muito como fractal, porque a apometria ela traz essa ideia de que nós somos partes que tem que ser integrada como todo, essência una. Sim. Então, se a nossa parte
parte, está fragmentada, ali está dispersa, está solta, é como se a gente estivesse bambeando, a gente não está conseguindo manter o nosso equilíbrio. E aí, o que acontece? Quando eu abro a sessão da mesa, cada área, a mesa vai me trazendo como é que está o cenário daquela pessoa. E aí eu vou perguntando, vem uma apostila, né, com todas as perguntas que você vai fazer. Então, por exemplo, tem magismo, tem questões de vidas passadas, aí eu pergunto, respondeu sim, tá ligada à energia da mãe, tá ligada à energia do pai, né? Vou te dar um exemplo. Hoje eu atendi uma moça que ela mora na Itália. Uhum. E na hora que eu estava fazendo a sessão dela, aí veio alguns padrões da vida dela ali, que numa personalidade, e assim, o que eu falei da personalidade dela é exatamente uma repetição do que ela está vivendo hoje de padrão. Então, ela ficou assim, até em choque. E aí, eu falei para ela, ó, a mesa está sinalizando que tem uma energia feminina muito próxima a você, e é como se essa energia te causasse uma dor. E ela falou para mim, eu perdi uma amiga, eu era muito apegada a essa amiga. E aí a gente conseguiu, através da apometria, sentir na intuição, né, da leveza, criar um campo de conexão. E ela se sentiu outra pessoa